Olá, tudo bem? Questão do Enem 2020, ela fala de grandezas proporcionais. Vale lembrar que toda vez que um exercício diz que um grupo de ideias é proporcional, quer dizer que é a mesma coisa que diretamente proporcional. Dá uma olhada, o Enem conta o seguinte. Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa cujo capital é dividido entre os três em partes proporcionais a 4, 6 e 6, respectivamente. Note que falar proporcionais é a mesma coisa que falar diretamente proporcionais. Então, dá uma olhada, vamos lá. Nós temos aqui, os sócios que são Antônio, muito bem. Depois, Joaquim e José. Ótimo. Para facilitar o nosso trabalho, eu vou te dizer que o Antônio é X, que o Joaquim é Y e que o José é Z. E esses três capitais, esses três valores, são diretamente proporcionais a 4, 6 e 6. Ou seja, X dividido por 4 é igual a Y dividido por 6, que é igual a Z dividido por 6. Quando eu falo de uma estrutura com ideias proporcionais direta, ou inversamente, a gente faz as frações e depois a gente faz o quê? Iguala isso a uma constante k qualquer. Legal? O que permitiria dizer que x é igual a 4 vezes k, que y é igual a 6 vezes k e que z também é igual a 6 vezes k. Todos os valores de cada um definidos em função desse k, que eu não sei quanto é, porque eu também não sei qual é o valor da empresa. Mas, para constar, já que a gente não sabe de nada disso, você pode me dizer o seguinte, você vai me dizer que eu sei que x mais y mais z tem que ser igual a 4 vezes k mais 6 vezes k mais 6 vezes k. Ou seja, a gente sabe que x mais y mais z, que vai equivaler ao capital total dessa empresa, é igual, somando aqui, a 16k. Então, o capital total da empresa é igual a 16 vezes k. E se eu quero, olha só, então, se eu quero partes iguais, eu vou pegar esse capital total, 16 vezes k, e eu tenho que dividir por 3. Então, para que todos fiquem com a mesma quantia, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar o capital total, 16k, seja lá quanto for o k, 1 milhão, 10 milhões, 1 real, 2 reais, sei lá, e dividir isso por quanto? Dividir isso por 3. No momento em que a gente faz isso, você vai pegar e vai me dizer, mas espera aí, então eu tenho que posso pegar, pessoal, tanto o Joaquim quanto o José, eu tenho que pegar 6 vezes k, que é o que eles têm, multiplicar por algum valor qualquer, que eu vou chamar de um valor A. Ah, professor, eu queria chamar de um valor X. Você pode, só que eu não vou chamar de X porque eu já usei X lá atrás. Então, eu vou multiplicar por um valor A qualquer, que é uma fração do total atual. Para pensar comigo, 6k que multiplica A tem que ficar parte igual para todo mundo, que é 16k sobre 3. A primeira coisa que a gente sabe é que k e k a gente pode simplificar. Na sequência 16 e 6, eu posso simplificar por 2. Vai nos dar 8 e vai nos dar 3. Ou seja, você conclui que A é igual a 8, dividido por esse 3 aqui, vai lá multiplicando. 3 vezes 3, multiplicando o denominador, né? 3 vezes 3 vai nos dar 9. Você quer ver uma coisa? Quando eu penso, seja no José ou no Joaquim, quando eu penso nos dois, o 6k que eles têm atualmente tem que ser multiplicado por uma fração que dê a igualdade para todo mundo, que é 16k sobre 3. Peraí, professor. Então você está me dizendo que eu posso entender que é como se eu tivesse pego o valor do Joaquim ou do José, multiplicado por 8 nonos, e isso gerou 16k sobre 3. Legal. Para pensar comigo. Quanto que eu tirei do total? Porque, para pensar, o total é 1, que é 100%, menos o valor do A, que é o que foi retirado. E o valor do A, que é o que foi retirado, são 8 nonos. Então, quer dizer que 1 menos 8 nonos vai nos dar
1/9, ou seja, para que eu iguale o capital dos três, para que eu iguale a participação dos três, eu tenho que tirar tanto do Joaquim quanto do José 1/9 de cada um deles e adicionar ao que o Antônio tinha. Então, a fração do capital de cada sócio que o Antônio deve adquirir é igual à letra C de 1/9. Ela é uma questão que exige aqui lembrar da estrutura, porque aqui, pessoal, o que a gente está fazendo na prática é porcentagem. A gente tem que lembrar de como é que essa estrutura foi construída. Legal? Esse é o exercício falando de grandezas diretamente proporcionais, trabalhando aqui com 3 sócios. É uma boa questão. Se você ainda não está inscrito aqui no Pense Matemática, se você não segue esse canal no Instagram, saiba que você está perdendo bons conteúdos na sua preparação para as provas de matemática, legal? Então segue, se inscreve, deixa um like já, eu sei que você vai gostar. A gente se encontra na próxima questão. Até mais, tchau, tchau!